como saber os sintomas de um pré-infarto? Se assim eu posso chamar. Pode se chamar pré-infarto, início de infarto, como é que a gente trata esse assunto? Bom dia, é exatamente isso, né? O problema é que é uma doença aterosclerótica. Então a placa de aterosclerose está lá no coração, está em diversas artérias do corpo e muitas vezes não dá sintoma nenhum. Então, na maioria das vezes, mais de 50% dos pacientes têm como um primeiro evento um infarto agudo do miocárdio, sem nenhum sintoma prévio. Mas quando acontece algum sintoma prévio, vai ter um pouco de náusea, de desconforto torácico, às vezes essa dor torácica irradia para o membro superior esquerdo, membro superior direito, para a região cervical. Então, aos primeiros sinais que isso esteja acontecendo, procure auxílio médico, porque muitas vezes o infarto é fulminante, não dá tempo de chegar à ajuda. E o paciente evolui, muitas vezes também com uma parada cardíaca. E essa parada cardíaca, na maioria das vezes também, é secundária ao infarto agudo do miocárdio. Doutor Gustavo, nesse caso, ele estava praticando atividade física. Muita gente tem vontade de praticar atividade física e muitas vezes as pessoas também não procuram, por exemplo, fazer exames antes de praticar. É importante fazer exames. Que exames são esses antes de começar, de iniciar a vida atlética e atividade física? Perfeito. Então é exatamente isso. Como é totalmente assintomático, a gente não sabe se tem ou se não tem algum problema cardíaco. Isso não tem idade. Acima dos 40 anos de idade é muito mais frequente termos essas placas ateroscleróticas no coração, mas não necessariamente. Então, se a gente não sabe se tem ou se não tem, é importante fazer uma prevenção. E a prevenção é através de alguns exames complementares, como teste ergométrico, um ecocardiograma. Aqueles pacientes de mais risco vão evoluir também com alguma necessidade de alguma complementação a mais, uma angiotomografia de coronárias, os pacientes de muito alto risco, talvez um cateterismo, mas isso é específico de cada um. Imagine o cenário, então, a gente conversou, é uma placa aterosclerótica que está lá no coração. Se aumenta a frequência cardíaca e a intensidade da contração cardíaca durante um esforço físico, se isso não tivesse realmente previamente bem tratado, essa placa pode romper. E se ela rompe, expõe o endotélio, que é a camada mais central, mais interna dessa placa, facilitando o trombo cardíaco. E o trombo cardíaco é o infarto.